Bom, pessoal, estamos hoje em mais um episódio do podcast da Frade Advocacia. Hoje o nosso 9º episódio. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial na nossa mesa, que eu tenho o prazer de ter nessa conversa, nesse bate-papo de hoje. Primeiramente aqui o Dr. Otávio, né? Nosso sócio fundador do escritório da Advocacia. E aí, Tupendo, beleza? Do nosso lado, o Dr. Luiz Otávio, nosso advogado sênior master do escritório. Sênior master, isso foi promovido, né? E aqui o nosso convidado de honra de hoje, Dr. Manuel Knofels. Isso. É assim que fala, Knofels, perfeito. Né? Você merece um prêmio, porque isso é uma raridade. Alguém acertar de pronto o meu nome. Eu ouvi o senhor falando lá na portaria, Manuel Knofels. Falei, tá aí, ó. Mas lembrar depois não é fácil, não. Muito bom. Mas que bacana, muito bom ter o doutor hoje com a gente. Vou apresentar aqui o currículo dele. Ele é advogado pós-graduado em Gestão e Planejamento Estratégico e Formação Psicanalítica, palestrante, professor universitário há mais de 40 anos e é especialista em Gestão de Empresas Familiares e Sucessão. A área em que tem exercido funções executivas e diretivas, além de integrar o Conselho de Governança em muitas delas. Além disso, temos aqui muitos trabalhos que ele já fez, por isso que eu falo que é um convidado de sucesso aqui hoje com a gente, né? Ele é autor do livro Empresa Familiar, Problema Anunciado, Família Empresária, Solução Antecipada. E esse vai ser nosso bate-papo de hoje, né? Um pouco sobre governança empresarial e sucessão familiar. Isso. O senhor é uma autoridade nesse assunto, então conversar com o senhor sobre um assunto que nós vivemos no dia a dia é maravilhoso. Uma dor, né? nossa, né? Normalmente é assim mesmo. E para iniciar, para jogar para a mesa aqui, esse bate-papo para começar, eu vou trazer um dado que eu vi no seu site e que eu acho que foi um fator que trouxe essa inspiração para o seu livro, que é esse dado aqui, ó. Conforme pesquisa encaminhada pelo Sebrae, pelo menos 85% das empresas dos países são oriundas de relações familiares, mas dessas apenas 25% passam da terceira geração. Isso porque é muito comum confundir patrimônio, relações familiares e negócios. Então eu acho que para começar esse assunto é um dado assim, importantíssimo para falar sobre governança empresarial e sucessão familiar. Perfeito. Podemos começar? Claro. Eu vou fazer a primeira pergunta, assim, que é o que mais gostamos de fazer, doutor Manuel. Quais as principais dores que os clientes possuem ao buscar os serviços de governança e esses serviços que o senhor presta há mais de 40 anos aí no mercado? Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pela acolhida, pela gentileza, pela forma fidalga como estou sendo recebido aqui por vocês. É um privilégio estar aqui. Espero contribuir com a minha experiência, contar um pouco dela. Eu começaria dizendo que, além desses atributos que você me honrou aí, em citar, eu sou oriundo de empresa familiar. Né? Eu vou até começar essa minha conversa com vocês contando essa história, porque ela é bem contextual em relação aos meus préstimos, porque eu vivenciei isso. Então vejam só, meu pai, ele veio para o Brasil em 1926. Veio de uma Europa pós-Primeira Guerra, às vésperas da Segunda Guerra, uma Europa sofrida, miserável, devastada. E ele era um filho de uma família paupérrima, moravam numa aldeia e passavam fome. E a minha avó, ela para vocês terem uma ideia, ela investiu muito no conhecimento dos filhos. Veja que curioso, quer dizer, ela fomentou o espírito, não só fomentou com alimentos, mas especialmente o espírito. E ela trocava até o alimento dela com o professor, para o professor ensiná-los. E quando ela sentiu que a coisa lá estava bastante complicada, ela tinha 8 filhos, ela disse, bom, um deles tem que ir para frente, para, digamos assim, ser uma ponta de lança em outro mundo, no novo mundo, vamos chamar assim. E meu pai, com 16 anos de idade, foi a pessoa que, por N circunstâncias, foi induzido e sugerido até pela minha avó, que teve um tirocínio, né, de achar que ele era a pessoa. Mandou ele para o Brasil, chegou aqui então com 16 anos, num país, num mundo que ele não tinha ideia do que era, tanto em clima como em idioma, como em hábitos e costumes, e aportou em Paranaguá e subiu a serra
até chegar em Curitiba. Chegando em Curitiba, ele não tinha um contato, mas acabou conseguindo um emprego numa fábrica de móveis. Ele foi então ser marceneiro. Quando ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a trazer um por um dos irmãos. E o irmão, imediatamente anterior, ele fazia lá na Europa pequenas carteirinhas e cintos de couro, etc. E eles então alugaram um sótão, né, e alugaram uma máquina de costura. Enquanto meu pai era um mascate, ia vender, o outro fazia, dormiam no chão, não tinham nada e se viravam. E bom, moral da história, para ser breve, eles criaram a maior fábrica de malas do Brasil, chamada Fábrica de Malas ICA. 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 Conheço. Então, essa empresa foi uma potência e começou dessa forma. Só que o vínculo que eles foram trazendo os irmãos, os pais, etc., e o vínculo deles era um vínculo, acima de tudo, de amor fraterno. Passaram fome, batalharam juntos e construíram uma empresa. Ocorre que, na época, nem se falava em sucessão. Não tinha a mínima, digamos assim, ideia, eles não sabiam que isso... não sabiam. Não era uma prática de ninguém, não era nem informado. Aliás, naquela época, nas minhas pesquisas, pouquíssimas empresas familiares tratavam disso. Uma delas, do mundo, era a CIA, por incrível que pareça, que até hoje é empresa familiar. Mais de 200 anos. Bom, o que aconteceu? Sabia que essa era a empresa familiar. Empresa familiar. E aí, com esse processo todo, eles fizeram a empresa e a coisa cresceu, mas eles faleceram muito cedo, os dois. Quando eu era jovem, bem jovenzinho, eu vi o meu pai infartando. Meu Deus. Ele faleceu, ele teve o primeiro infarto com 56 anos. E eu vi o meu pai infartando. E daí, de repente, chegou esse meu tio, sócio fundador, irmão dele, com uma mala cheia de dinheiro, chegou para o médico e disse assim, era o Dr. Felipe Lerner, salve meu irmão. Pegue tudo que eu tenho, mas salve ele. Então, você veja a afinidade, que era maior do que um affectio societatis. Era fraterno, de amor. Né? O que aconteceu? Ele faleceu, né, anos depois, e meu tio também faleceu, e aí já eram outras gerações. Meus irmãos, meus primos, e aí a coisa degringolou totalmente, porque não foi feita uma previsão sucessória, não a sucessão da legitimidade de herança, não, a sucessão diretiva. Empresarial, não teve governança, nem se falava nisso. E aconteceu que eu vou citar aí na nossa conversa, o Triângulo das Bermudas, que é onde o avião cai. Porque você tem lá patrimônio, empresa e família, e se você não cuidar, entra em rota de colisão, e o Triângulo das Bermudas suga, e você perde tudo. E foi o que aconteceu conosco. Né? Isso foi muito desgastante, traumático, mas por uma circunstância da vida, eu me preparei, não só por ter visto e vivenciado isso tudo, mas porque sempre fui interessado academicamente, e me especializei e fui trabalhar nessa área como docente, como pesquisador, e tive a oportunidade de, recém-formado, antes de começar a minha carreira docente e de advogado, eu fui fazer um curso de 2 anos numa cidade da Holanda chamada Delft, que é 80 quilômetros de Amsterdã, e que era um curso patrocinado pela CIA e pela Philips, que davam bolsa de estudos para as pessoas estudarem isso. E foi aí que eu comecei a me interessar pelo assunto e aprofundei, e hoje me atrevo a dizer que eu tenho uma boa experiência de conteúdo e de experiência prática nessa temática. Inclusive, se me permite, se eu não me engano, o plano de governança do Grupo Boticário foi trabalho do senhor, né? Foi. Eu quero esclarecer antes, só para responder a sua pergunta. Não, fique à vontade, gente. Eu só joguei a pauta na mesa. Pô. Não, mas é por aí. A gente vai... Eu já entendi o espírito daqui, vamos nessa. Isso. Mas para você entender,
quais são as dores? A dor é sentida sempre por aquilo que tecnicamente eu chamo do agente de mudança. É um agente de mudança, que metaforicamente eu chamo do Moisés do percurso. O Moisés é o cara que tirou o povo escravo, levou 40 anos, depurou, botou ordem na casa e deixou os caras seguirem na terra prometida. Então, toda empresa familiar tem um Moisés do percurso. Toda. Ou os Moiséses do percurso que estão sentindo essas dores. As dores são várias. Então, seja um fundador, seja um herdeiro, seja um sucessor, porque tem uma diferença entre ser herdeiro e sucessor, né? O herdeiro é herdeiro legítimo e o sucessor diretivo é uma escolha por competência, por meritocracia e tudo mais. E até por vontade também, E né? até por vontade a do outro lado. que vai receber. É, porque a sucessão, ela prevê sucedido e sucessor. Então, é uma dicotomia que tem que ser respeitada. Então, esse agente de mudança, ele acusa alguma dor. Não sentida, mas até, digamos assim, intuitiva, ou mesmo de fato mesmo. Bom, está dando superposição de funções, está tendo conflito de gerações, está havendo mistura de patrimônio com empresa, né, com família, não está havendo a devida distinção entre negócios de família com negócios da família. E a sutileza é absurda, uma preposição muda tudo. E depois eu quero até, um dos pontos é a gente fazer essa diferença depois, né? Então, as dores começam assim, na vivência de um agente de mudança. Ou demais. No discernimento de um agente que diz assim, esse negócio não vai dar certo. O que aconteceu com o Miguel do Boticário, que você me perguntou. Sim. O Miguel do Boticário, que é meu amigo, ele fundou o Boticário e tornou hoje a maior franquia de cosméticos do mundo. Franquia de cosméticos do mundo. Em determinado momento, na época que ele estava no auge da sua plenitude, no auge da sua lucidez, ele sempre foi um visionário, as filhas crescendo, e tinha um cunhado dele, que é o irmão da esposa dele, que também começou com ele. Eram 3 pessoas que estavam começando a querer espaço. E ele estava crescendo. Então, em 2004, ele disse, eu começo a trabalhar isso. Vocês sabem quando que terminou esse processo? Em 2021. Meu Deus. Mas sabe por quê? Porque em 2004 ele fez todo o planejamento sucessório, mediante alguns critérios, né? O critério de transparência, o critério de ação, o critério de coerência, o critério de meritocracia e detalhe, que é o que mais vale, o critério de pertencimento. Esse processo da governança da família empresária, ele não lida somente com... ele não é um processo de rejeição. Pelo contrário, ele é um processo de inclusão. Quanto mais familiares estiverem inclusos no processo, mais bem-sucedido é o modelo. Porque o fato é o seguinte... Até aí tem uma questão psicanalítica, que é uma atividade que eu exerço. Eu tive situações em que eu vi os herdeiros e os sucessores querendo sentar literalmente na cadeira do pai. Não é metafórica, é cadeira, um móvel, físico, é físico. Né? O que é isso? É o colo. O que é isso? É o rei, é o reinado, é o trono. Então, isso é o poder. Então, isso gera o quê? Gera uma... Assim, são coisas que são negócios de família, de cunho emocional e tal. Então, você não pode se deixar envolver por essas armadilhas da emoção. Então, você tem que lidar com a emoção, tem que lidar com os sonhos, tem que lidar com as frustrações, mas tem que botar na mesa. E daí a importância da figura de uma pessoa, de uma terceira pessoa, uma pessoa de fora... Terceiro neutro, para lidar com esse tipo de situação, né? Sim. Que eu acho que é essencial. Eu acho que uma empresa hoje que quer ser grande, uma empresa que quer ter continuidade, não consegue ficar sem uma atividade. Nós sempre falamos aqui que as empresas têm que existir apesar das pessoas, e é isso que a gente está conversando. Isso. A PJ existe para ela se perpetuar quando as pessoas físicas falecerem, graças a Deus, que é o destino de todo mundo, né? Porque e a empresa continuar. É uma ficção. Sim, é uma ficção. Uma ficção espetacular que o ser humano criou. Eu sempre falo, depois do dinheiro,
a empresa é a segunda maior ficção, talvez a religião a terceira, né? Mas já é desafiante se você constituir uma empresa pura e simples. Mais desafiante ainda ter uma empresa familiar. Muito. Que tem que gerir as emoções, separar a empresa, negócio de família e negócio da família, não é? Lidar com a luta por espaço. E eu creio que a pessoa do orientador, do gestor do negócio ou do consultor vem para estabelecer a justeza das coisas, né? E é importante o trabalho que você faz porque ouve-se mais o de fora. Claro. A gente eu creio que você já viu muito isso. Mas que é esse casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ouve-se mais o de fora, isso é verdade. O pessoal que ouve, que assiste a gente, eles sabem que nós somos uma empresa familiar. Sim. E a gente faz questão de mostrar isso, porque Sim. a questão de ser uma empresa familiar e de ter o nome Fras, eu acho que traz bastante força para a empresa em si. Pelo nome que o Dr. Luiz Otávio fez durante a carreira dele como juiz, do nome do Otávio, quando começou lá em 2015, 2014, com o seu próprio escritório, com o nosso nome, com o nosso trabalho. E a gente quer perpetuar essa marca mesmo, com continuidade. E não só isso, a questão de ter o nome Fras Advocacia não quer dizer que seja uma empresa só dos Fras, que é o que nós estamos vivendo hoje. Sim. São quase 20 advogados claro, já, claro. De diversas áreas, pessoas que nós trouxemos para o escritório e que nós queremos que façam parte da Fras Advocacia. Sem dúvida. E que cresçam conosco, cresçam né? conosco. Maravilha. Então, Isso é importante que se diga, porque no meu caso aconteceu o inverso. Eu fui o último a chegar. é verdade. Olha, eu vou escrever no meu próximo livro. O último a chegar. Olha que interessante. Lá né? o processo foi invertido. Foi invertido. Né? Eu fui o último a chegar. E quando eu cheguei, é lógico que houve uma mudança de dinâmica no escritório, não é? Isso era natural que acontecesse. Eu não esperava que fosse tanto. Mas eu tive a consciência e a orientação também técnica de não me intrometer nos assuntos todos do escritório. Então eu assumi uma diretoria de processos complexos, e eu não sei quanto o escritório arrecada, eu não sei como é que se faz a controladoria, eu não sei como é que é a agenda de audiências, eu não sei como é que é a linha de conduta da diretoria empresarial que o Dr. Otávio cuida. Por quê? Porque se você não identificar as caixinhas... sim. Com certeza. Você acaba não criando essa igualdade, né? Em cada um no seu isonomia, quadrado. e você tem que ordenar o caos. Você tem que deixar tudo certinho, com transparência, unidade de comando, isso é muito importante. Quando a gente fala unidade de comando, não quer dizer que o comando está focado numa pessoa. É numa regra. Né? Numa regra, numa diretriz. Quem é o nosso patrão? É a diretriz e o resultado. Isso. Se não tiver diretriz, não tiver resultado, não tem... E caso a empresa tenha um CEO, um presidente, essa pessoa ela é o maior responsável em seguir essa diretriz. Sim. Ela trabalha para a marca. É o executor. A propósito, vocês falaram em marca. A marca, a Fras, ela não é à toa que ela tem que repassar e está repassando pelo histórico, pelo legado, pelo empreendedorismo, pela sua experiência, passa o quê? Credibilidade. E essa credibilidade, que é um atributo que tem que ser perenizado. Como vocês falaram, a PJ está aí e essa marca é um selo de confiança para quem trabalha, para quem busca os serviços, para a comunidade jurídica. E não tem sentido uma construção dessa não continuar por questões de falta de previsão de governança, de sucessão. E é possível fazer isso, como eu digo, enquanto no meu livro eu falo, empresa familiar, problema anunciado. Se não tomar uma providência e não migrar para a família empresária, é um problema anunciado. Aí vocês vão entrar naquela estatística que você citou agora no início. 25%. Vão. Dos 80%. Exatamente. Não tenho a menor dúvida. Isso é estatística, eu estudei, é científico mesmo.
Então, como eu falei, o caso do Boticário é a título de exemplo, e tantas outras que a gente já, enfim, tem prestado assistência, elas têm que fazer isso no auge da consciência, da sensibilização de que tem que ser feito. Não dá para adiar. Porque se der o menor ruído, e se esse ruído não for, se for jogado embaixo do tapete, esqueça. Então isso tem que ser atacado e a partir de uma má lição tem que fazer um bom negócio. E o planejamento familiar sucessório? Sim, então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês, antes de falar nisso, os negócios de família e os da família. Isso. Então é importante. Então veja, por circunstância de formação, eu por ter três formações acadêmicas, direito, gestão e psicanálise, a governança, na minha percepção, e por todas as famílias que a gente conhece, a mistura entre família, empresa e patrimônio, que é o triângulo dos três círculos, né? Isso é inevitável. Vocês, por exemplo, com uma família, certamente tem isso, né? Vocês sabem que... Então, o negócio de família são negócios puramente emocionais. Você não mensura afeto, você não mensura o poder, você não mensura o sentimento. O sentimento é o sentimento, tem, não tem, um mais, outro menos, enfim. Isso é uma questão emocional. Agora, os negócios da família são quantificáveis. Quanto nós temos de cliente, quanto nós temos de receita, quanto nós temos de despesa, como que nós vamos gerir o patrimônio fora da empresa. Isso é negócio da família. Então, quando você trabalha em governança, a primeira coisa que tem que ser extraído do processo, na minha metodologia, é identificar se o que nós estamos falando é negócio de família ou da família. Ou seja, você faz uma diagnose individual dos protagonistas e conhece as expectativas, os sonhos, as frustrações e enfim, as dores de cada um. Às vezes a dor não está no negócio, está lá na família. Então o que faz? Corrige-se, esclarece-se, aí entra uma técnica dessa atividade psicanalítica. E depois, porque não adianta eu construir uma governança empresarial, familiar, etc., começando pelo telhado. Eu posso fazer uma holding, posso fazer isso, posso ter um modelo de governança empresarial bem elaborado, se eu não pavimentar as pessoas. É como se você aplica uma fórmula que não é adequada para aquela família. Lógico. Você tem que entender qual que é a necessidade. Mas E uma questão que eu achei super interessante que eu li no seu blog. Que você fala assim, os almoços, os churrascos de família aos domingos talvez não serão tão apetitosos. Porque ao invés de desfrutar do momento, você conversa sobre assuntos que são da empresa e aí vira aquela bagunça, aquela briga. Eu achei muito interessante, me identifiquei muito, porque nós já passamos por isso. Demais, nossa. Sofremos essa dor, né? Sofremos essa dor. Então a gente se identifica muito com o que você está falando. E é um desafio diário. A gente se regula isso quase que diariamente nos almoços, nos finais de semana, para a gente não conversar. Ótimo. Até então porque vocês nós estão temos no a nossa mãe, a Kátia. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Te amamos. Que ela não é do mundo jurídico e ela não está interessada em saber quais são nossos clientes e quais são os problemas do nosso escritório. Gera uma situação, um anticlima de desconforto. E essa questão, como é que você disciplina isso? Você tem que criar fóruns adequados. Né? Então, normalmente você cria um conselho de família. Tem nada a ver com a empresa. Conselho de família, em que todos os negócios familiares e os negócios de família estão regrados. Desde, por exemplo, a utilização de bens do uso comum, que tem que ser regrado, até como é que ficam os critérios de ingresso nas empresas, nos negócios da empresa, os critérios, os requisitos. Né? Não é no acordo de sócios, porque tem familiares que não são sócios. Então, tem várias situações. Como é que ficaria, por exemplo, uma situação de qualidade de vida para um cônjuge sobrevivente em caso de falecimento de algum familiar? Tem que estar regrado. É verdade. Para o cônjuge ou a cônjuge não ficar dependente de favor.
Então, são situações que parecem que não são relevantes e geram um desconforto na mesa de domingo. Então, você tem que criar um conselho familiar regido por um protocolo familiar regrado. Então, você constrói isso através do quê? De uma convergência ou divergência de expectativas. Porque daí eu sei que, primeiro, você mapeia o status. Né? Os doutores aqui, o que são no status? Você pode ser sócio, pode não ser sócio, mas pode ser advogado do escritório, pode ser um herdeiro, pode ser um sucessor. Então, como é que eu compatibilizo isso? Trabalhando o pertencimento de todos em algum dos fóruns. Se um de vocês resolver não ser mais pertencer ao escritório familiar, por que não pode cuidar do patrimônio da família? Uma atividade fora do escritório, ele está pertencendo. Por isso que hoje em dia não se fala em empresa familiar, fala-se em família empresária, ou seja, a família, entre outras coisas, tem uma empresa, mas tem a família e tem o patrimônio de tão relevância quanto a empresa. Então, quanto vale um ativo familiar unido? Mais do que o patrimônio. E mais do que, às vezes, a empresa. Agora, quanto vale a paz, né? A paz, a união, a fraternidade, saber que se eu ficar doente, a família vai poder prover porque está escrito, está regrado. Não tem nada a ver com a empresa. Tem previsibilidade, às tem vezes previsibilidade. Tem um seguro que vai garantir isso. Tudo. Então, muito bom. Isso é um protocolo. Então, por isso que eu digo, os negócios da família, os de família, eles são consagrados nessa normatização do protocolo. Não é acordo de sócios, não é um memorando de entendimento, pode até ser, mas é um documento que cria uma certa formalidade e detalhe. O andamento e o funcionamento do Conselho de Família também tem que estar regrado, tem que estar normatizado, ou seja, tem que ter uma estrutura, tem que ter um presidente do Conselho, tem que ter um secretário executivo do Conselho. Eu estou falando agora da família, não estou falando da empresa. A empresa é outra lógica. E também do patrimônio. Então, se outro de vocês não deu certo, vai cuidar do patrimônio. Como? Cria-se um escritório chamado Family Office. O escritório da família, do patrimônio da família. Tem nada a ver com as cotas da empresa. Então, né? esse processo de pertencimento, ele tem que ser extraído do que é a essência da família. Qual é o DNA da família, o que cada um quer, as competências. No caso de vocês, é muito bonito, é notável que todos estão como advogados, acho que isso aí é uma escolha, mas tem que pensar nas futuras gerações. Como é que vai ser os frasezinhos? O José, já tem o José que é meu filho. Então, mas veja, nós acabamos de sair de uma atividade aqui em Palmas, que a empresa está previsto até o conselhinho das novas gerações. Olha, cara, que legal. Né? Porque essas novas gerações, que seriam no caso a terceira, já vai estar lá estimulada a ter cidadania, com boas ações, com estímulo à premiação por notas, com conduta. Olha só, cara. Então, até isso, esse protocolo familiar pode prever. Né? Então, a governança, ela é uma governança da família empresária. Como eu vou governar a empresa, a sociedade de advogados, é uma lógica. Tem lá um board, um conselho de administração, tem uma diretoria, tem uma direção, tem CEO, tem advogado. Tá. Ok, isso é uma lógica. Como eu vou cuidar do patrimônio da empresa, eu vou ter lá um family office com as suas regras e estruturas compatíveis no family office. E a família no conselhão. Então, a governança ela é ampla. Parece complicado, mas ela é mais simples que depois que você bota no papel, fala, é isso, né? Você constrói isso com solidez. Por isso que eu digo, eu não vou construir uma família empresária pelo telhado. Isso qualquer prateleira, com todo respeito, faz. Segura, né? Eu tenho que construir, uma costura, é uma customização, é um artesanal construção. É uma construção artesanal, olho no olho, pessoa a pessoa. Quantos forem. Daí a gente coloca tudo num caldo, por exemplo, no caso de vocês não está caracterizado sucessor e sucedido, é simbiótico, é simbiótico. Então, no caso de vocês, é um caldo super interessante, porque tem a experiência
de um profissional que já foi juiz, etc. e tal, e que conhece o mundo jurídico, é um jurista. E que tem um nome já, tem na sociedade. É um jurista que é o validador. Uhum. É o validador. Eu garanto. Na garantia sou eu. Na garantia sou eu. E tem a nova geração que vem com a modernidade, com tecnologia. Então é um caldo maravilhoso. Então é isso que tem que ser, esse DNA que tem que ser perpetuado. E a chegada dos genros, das noras? Isso é uma situação que como é que a gente vai compatibilizando isso tudo? No protocolo familiar. Que é a próxima pauta. O que é o protocolo familiar? Então, no protocolo familiar. Por exemplo, vou contar algumas experiências que a gente tem em relação... Porque o protocolo, quando ele nomina os signatários, ele deixa claro se a família quer incluir somente os sanguíneos ou quer incluir também os que têm afinidade. Depende da família. Então, isso aí não tem uma regra pronta. De qualquer forma, as regras têm que ser muito bem, transparentemente colocadas no protocolo, com ou sem os afins. Lembrando sempre que o DNA é da família. Ou seja, o voto de qualidade é até parece uma coisa meio, mas é do sangue, é sanguíneo. Né? Então, os que têm afinidade, eles têm que ter conhecimento das regras da família em relação a isso. No documento, no protocolo, no memorando de entendimentos. Tem que entender. Por exemplo, vai se casar em separação de bens. É uma regra da família. Então não caso. Não é que não é mandatório, mas é uma recomendação forte que vem no protocolo. Por exemplo, não se dá avais. Então vem uma esposa de um de vocês casarem com o meu de bens, dá aval, compromete as cotas de todos. Então são situações que eles podem participar como anuentes, né, tomaram ciência e anuem, ou eles participam, mas sabendo que eles têm restrições e que essas restrições virão em forma de regra. E essas regras são definidas pelo Conselho Familiar. Pelo Conselho Familiar, né? No caso de vocês, são todos casados? Não, ainda não. Então, vocês vão ter núcleos familiares. O único formalmente casado sou eu. Então, mas vocês têm que entender, união de fato, essas coisas, tudo você sabe melhor que eu. Então, com certeza vai chegar um ponto em que no Conselho de Família nós vamos ter que ter um representante de cada núcleo. Entendeu? Não posso colocar dois. Então, se você um dia se afastar, né, você diz, meu representante é o filho A. E aí, uma das regras que eu tenho acompanhado é que os protocolos não permitem que o que não é sanguíneo participe. Normalmente, é via de regra, não é regra total. Não é absoluta. Não é absoluto, isso depende da negociação, se a família tiver outros tipos de vínculos, mas assim, a boa prática não recomenda mesmo. Não recomenda porque as relações de casamento ou de união hoje em dia não são tão sólidas, são mais frágeis, há muita volatilidade de relações, e isso é uma cautela para os demais, não é uma cautela para o seu núcleo, é para os demais. Então, e para a própria empresa em si. E para a própria empresa. E por exemplo, se tem uma pessoa de fora da família, que não é da fora do núcleo familiar, fora do sanguíneo, que seja um profissional, uma profissional que tenha afinidade com o exercício da profissão, tem que ter regras. Não vai entrar por nepotismo. Tem que entrar por meritocracia. Quais? Vocês é que vão dizer. Qual é a origem da instituição de ensino, qual é a formação acadêmica, tempo de experiência. Qual é a experiência que tem no mercado. Eu quero entrar na empresa. Não, peraí. Está escrito que tem um mecanismo de... E é uma coisa muito boa que a gente às vezes tenta não misturar as coisas. Sim, a ideia é essa. Mas a gente não quer misturar as coisas, por exemplo, não quer que uma esposa trabalhe na empresa do marido, porque pode dar problema, mas... Você pode, então, possibilitar que isso aconteça se as regras estiverem muito bem definidas. Total. Não é? Então isso não torna-se um tabu mais, tem regramento. É regra, não é tabu, não é nem preconceito, nem é pessoal. Tá? Isso é uma regra da minha família, é uma regra dos frades.
Porque a empresa vai seguir, nós vamos passar, né, e a empresa vai seguir. Né? Isso. Então, essa situação, ela é prevista. É uma regra do negócio e da família. E até suaviza o constrangimento que um marido ou pode ter em relação a isso. Não sou eu que estou dizendo, não é, impedimento não é meu, é a regra da família. Uhum. Então, é a mesma coisa do aval. Não posso dar aval. Mas por quê? Porque eu não posso. Está escrito no meu protocolo, foi convencionado, eu assinei. E você está sabendo. Então, isso tudo gera o quê? Clareza, transparência. Diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade. E claro, para se chegar a essa definição, isso que eu digo, não é uma coisa imposta. É uma coisa discutida, debatida, exercitada, falada, conversada. A hora que tiver tudo liberado, a gente finaliza o protocolo. O doutor Manuel está já ao fim de um segundo dia de reuniões intensas, né? Muito. O dia inteiro. Terceiro dia. Terceiro dia, né? E na nossa segunda vinda para cá. Ou seja, terceira, né? Terceira. Na nossa terceira vinda para cá. Então esse processo começou acho que em outubro e ainda vai demorar um tempo. Por quê? Porque você não esgota tanta complexidade em uma ou duas ou três reuniões. Isso não funciona assim. Constrói-se a família empresária conversando, dialogando, tendo direcionamento, disciplina e cumplicidade. É uma adesão que hoje pode não ser muito agradável trazer esses assuntos, mas são necessários. Você dá uma apertadinha hoje para depois ter muito mais tranquilidade no futuro. Não tenha dúvida. É porque quando a regra está escrita, quem chega ou se adequa a ela ou não entra, né? Com certeza. Porque não é um posicionamento só do matriarca, da patriarca, do irmão, do cunhado, não. É uma regra para todos, porque foi construída por todos. E amanhã um quer se retirar da sociedade, não tem problema. Isso. Tem a regra de transição, tem a regra de sucessão e ele pode né? sair do escritório, mas manter-se na empresa familiar. Claro, né? Claro. Então, porque aí quando eu falei em mapeamento dos status, dos protagonismos, então você identifica, fulano, Manuel, qual é o crachá que você está usando? Posso estar usando todos, posso estar usando um, posso estar usando dois, posso estar no conselho da governança, posso não estar advogando, não ser um operador do direito, mas estou ali na sociedade. Então, os direitos e deveres estão compatíveis ao seu nível de pertencimento. Então, essa é, digamos assim, o grande desejo para perpetuar a família, perpetuar a empresa, perpetuar o patrimônio, com base no quê? Na paz. Com base na felicidade. Nós temos falado que o nosso propósito é crescer com leveza, né? Propósito é prosperar com leveza, né? Mas então, você já tem já está isso no faro. Agora seguir ele, né? É só seguir e organizar, entendeu? É isso que tem que colocar em prática, né? Doutor Manuel, o senhor tem me falado, a sua explanação está incrível. E eu tenho relembrado outros podcasts que a gente visitou com outros profissionais, com outras áreas. Nós falamos de governança familiar, como estamos falando assim, mas falamos mais voltado para holding, para patrimônio, para sucessão mesmo hereditária, com o Dr. Alex Coimbra. Nós falamos com a Bia Machnik da BMF Financeira sobre consultoria de empresas advocatícias, né? Agora estamos conversando com o senhor sobre governança familiar. Então, esse podcast, eu fico muito feliz em acabar de sentir isso. Ele está transpondo barreiras para o empresário, para nosso telespectador que quer prosperar, que quer ter um sucesso, e é o que se busca hoje em dia. A gente vê isso de forma muito voraz na internet. Sim. E nós temos que entender que nós estamos também tentando, com esse objetivo, nós estamos precisando de tantos profissionais, de tanto conhecimento, de tantos entendimentos diferentes. Isso. E é bom que as pessoas entendam, isso é para você telespectador, que nenhum crescimento, ele pode ser muito rápido, mas para ele ser sólido e se manter, exige muito trabalho e uma equipe extremamente multidisciplinar, desde o psicólogo ao consultor em governança, desde da higiene do escritório até a cabeça do CEO. Isso. Então,
É muito rico isso. Obrigado pelo seu pai por estar aqui com a gente. Não estou encerrando, tá? Não. Mas é porque eu tive um insight agora aqui. Sim. Como que a gente está transpondo barreiras cada vez mais profundas. Mas é bem isso que mesmo. explicam para as pessoas como que é ter uma empresa grande. Lógico. Qual que é o caminho para você sedimentar uma empresa grande? E eu né? trago até o gancho dessa fala do Otávio e de uma fala que você disse também, que não adianta você trazer, iniciar um protocolo como esse do telhado. Porque às vezes a gente vê muita gente falando, cara, a minha empresa começou agora, isso não é pra mim. Eu não consigo, cara. Cara, eu acho que isso é muito caro para eu poder fazer isso agora. E a minha empresa não tem esse tamanho ainda, eu né? até coloquei aqui. E a pergunta é, a governança é apenas para grandes empresas? De forma alguma. De forma alguma. Onde tem pessoas, tem complexidade. Seja numa padaria, seja na NASA, seja no Boticário, seja em qualquer empresa. Onde tem pessoas com interesses comuns, às vezes convergentes, às vezes divergentes, expectativas distintas, você tem que criar. Não importa se a pessoa tem um pequeno negócio, mas está ela e a esposa, o marido e a esposa, o marido e os filhos, que é o que acontece muito nas pequenas empresas. A gente tem muitas empresas. Você vê, se você me perguntasse o ponto de vista quantitativo, em termos de receita, do EBITDA, tem empresas de 2, 3 milhões até 1 bi que a gente atende. Então tem de tudo, e eu não tenho absolutamente nenhum inconveniente em atender qualquer tipo porque para mim é uma causa. Eu tenho o meu sonho, eu estou com 71 anos. Nossa. E depois de tanto tempo eu estou pretendendo preparar lá no escritório uma sucessão, com calma, mas criar um instituto. Criar uma fundação. Uma fundação. Vou criar uma fundação Que legal. de família empresária. Essa fundação, ela vai ter um braço de pesquisa, um braço de capacitação, um braço de instrução, um braço de conscientização. Eu já estou me movimentando para ter uma curadoria de ponta, pegando todos os segmentos, empresa menor, empresa maior, empresa média, para criar um mecanismo só para estudar o que eu estou falando. Que maravilha. Isso é um projeto. Que maravilha, que bom ouvir isso. Projeto empresa familiar, legal demais. E, por exemplo, uma família que a gente está atuando, né, o que acontece? Nós tivemos que gerar pertencimento para todos. Então a gente abriu espaço até para uma fundação. Eles nem tinham ideia que era possível. Professor Manuel, a palavra pertencimento, ela gera uma série de discussões, porque quer parecer que é meio utópico para o dono da empresa querer ter com os seus colaboradores, com os seus membros, o pertencimento. E o que se pode fazer para que esse pertencimento aconteça na prática? E de forma natural. Natural, porque muito se fala no discurso do pertencimento, mas se você olhar pela ótica do empregado, às vezes, do sócio minoritário, do correspondente, do sócio de serviço, ele talvez não enxergue esse pertencimento como uma força motriz que possa gerar essa engrenagem e tem que ser azeitada, preparada para enfrentar a adversidade. Isso é uma questão até psicanalítica de empatia. E a empatia, ela é a referência que uma pessoa tem da outra. Então, o liderado tem que perceber no líder um acolhimento de modelar. Eu sou um modelo para o meu liderado. Eu sou um modelo de valor humano. Eu sou um modelo de valores. Eu sou um modelo de empreendedor. Sou um modelo de não jogar toalha. Então, esse tipo de visão que o liderado tem em relação ao seu líder gera naturalmente o pertencimento. Ele quer pertencer ele quer ser pertencido e a pessoa que acolhe gosta de acolher aquela pessoa. Então isso é um processo natural, não é discursivo. Então, por exemplo,
Tem casos em que, em famílias empresárias, que a pessoa, por N razões, lá de trás, especialmente em questões familiares, eu não quero pertencer. O trauma é tão grande que ele quer se distanciar. Porque ele não vê ninguém referência. Não, ele não vê ninguém, não teve nenhuma referência no pai, na família, no irmão. Ele prefere ser só. Vou tocar minha vida, eu não quero pertencer. Mas tem aqueles que querem pertencer e não acham espaço. Essa é a diferença. Mas aquele que quer pertencer, ele identificou naquele núcleo alguma coisa que magnetiza ele. É o modelo do... Que frase incrível. Identificou no grupo alguma coisa que magnetiza ele. Existe uma correspondência de entendimentos e de princípios, né? E isso não é só verbalizado, né? Tem que ser natural. E isso é uma construção de relação. Nossa, então, complexo, né? Não é complexo porque, repito, nós estamos lidando com seres humanos, entende? Nada do que se lida com o ser humano não é complexo. Mas, nada que vem de ser humano é surpresa. Nada. Ele E o ser humano é complexo. Então, a gente tem que entender que, veja, todo mundo tem necessidades, tem carências, tem a autoestima que às vezes precisa ser exercitada, trabalhada. Né? Os perfis que a gente fala muito, né, doutor? A gente percebeu, a gente tinha muita preocupação antigamente de não achar sócios de serviço, pessoas fora da família, colaboradores que não tivessem o perfil que a gente procura. Mas o perfil que a gente procura não vai ser sempre o mesmo. Sim. Tem pessoas que são boas de peticionamento, tem pessoas que são boas de captação, tem pessoas que são boas para parte comercial. O problema, sabe o que é? E tirar sobre essa questão do pertencimento, tirar esse achismo que todo mundo é perfeito. Lógico, não. Né? E o comparativo. Porque quer parecer, e aí eu sempre dou o exemplo de uma máquina de relógio que tem diversas engrenagens, umas pequeninas, umas maiores, umas grandes, né? E que esse relógio, se ele está bem azeitado, está pontualmente ajustado, nenhuma daquelas engrenagens pode deixar de funcionar naquela rotação. Senão o relógio não funciona. Eu não posso comparar aquilo que o Dr. Pedro falou de alguém que é muito bom de pesquisa, com outro muito bom de peticionamento, com outro muito bom de network, para que um seja mais ou menos importante, melhor ou menos do que o outro. Sim. Porque eu vejo que nas empresas também nós construímos um time. Lógico. Né? O time não é feito só dos craques. É lógico que não, evidentemente. E essa humildade, o CEO ou o líder ou o mais antigo, ele tem que ter a humildade de compreender que ele não é tudo, não é nada ou não é tudo sem a sua equipe. Lógico. E esse pertencimento, talvez, essa empatia, que a empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, não é? A compaixão já é mais um passo adiante, a compaixão já é você sentir a dor do outro. Então, esse trabalho de trazer a equipe para que ela compreenda que esse time tem que jogar azeitado, afiado, para que a gente consiga o objetivo comum, é que seja talvez o mais importante na sintonia que essa empresa deve ter. Perfeito. Perfeito. Você foi extremamente feliz. Pontual, né? Foi muito bom. Muito bom. E isso aflora o tal do pertencimento. E aí cabe ao líder, eu sempre tenho uma frase que eu uso muito, que eu criei, que diz assim: é o simples ato de ser gênio e o gênio ato de ser simples. Então, é genial ser simples. Né? E é simplesmente ser genial. Então, significa o quê? É a questão da humildade, é a questão de saber tolerar, de fazer a disciplina acontecer. E isso é que nem um violão. Eu sempre digo isso, também é outra frase. Se você aperta demais, arrebenta. Se você afrouxa, desafina. E nunca podemos esquecer, especialmente os mais antigos, que você é uma referência, que as pessoas são uma referência para os outros, né? E então não deixa de ser um educador.
Não deixa de ser um educador. Sem ser professoral, Sem ser né? professoral. Porque o nosso problema dos mais velhos é querer estar a todo momento ser professoral. Não. Quando na realidade, nesse mundo líquido de hoje, nós somos muito mais, talvez, aprendizes Sim. do que propriamente Lógico. o professor. Porque o que se percebe nessa mudança de rumo que a sociedade teve ultimamente é que há a falsa impressão nossa da geração passada que a juventude não sabe, ou não tem cultura, ou estuda pouco, ou lê pouco, ou não tem profundidade naquilo. Mas será que o mundo moderno hoje está exigindo isso tudo? Ou ele exige que você seja alguém multifuncional, que haja essa comunicação das fontes para que ele possa saber de tudo um pouco e trafegar nesse mundo que talvez nós tenhamos dificuldade de trafegar. Então, essa capacidade de compreender neles um mimetismo para conseguir vencer nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, né? Das tecnologias, nos deve trazer a humildade de falar, vou aprender com ele. Lógico, isso é grande. Eu, por exemplo, já na nossa atividade, o Bernardo está aqui, que eu aprendo com esse cara. O que eu aprendo com essa turma, você não tem noção. Esses dias nós estávamos fazendo um negócio, teve uns cálculos lá que eu fiquei maluco, não entendi nada. De onde que veio isso? Não, ele me explicou, foi didata. Então, não tem que ter soberba. Não tem que ser soberba. Eu sempre digo, por outro lado, a juventude, no bom sentido, né, sem os jovens, assim, existe uma diferença entre o ambicioso e o voraz. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. O ambicioso, e eu mapeio isso nas minhas buscas aí com herdeiros, até com sucessores, e com sucedidos também. O herdeiro ou o sucessor, se ele tem ambição de crescer, e agora decodificando isso psicanaliticamente, é uma neurose saudável. É uma sublimação, a pessoa quer criar. Uma sublimação é muito legal. Quer crescer. Quer crescer, isso é saudável. É usar a pulsão de maneira positiva. Pulsão para ambição. Agora, quando essa pulsão se torna voraz, eu não estou lidando mais com uma pessoa neuroticamente saudável, eu estou lidando com um psicótico. Então, ele é negligente com os outros. Ele perde o senso da moral, ele perde o tal do superego, ele não tem mais limite. Ultrapassa as questões éticas, as questões morais. Total, ele não é mais ético, porque existe a figuração da exorbitação. Quando a pessoa sai de órbita. Esse cara peraí, não é normal o que ele está fazendo. Então isso é voracidade. E eu pergunto, isso é corrigível? Pode até ser que sim, mas às vezes não. Então, essa linha divisória, ela tem que ser percebida por algum modelo. E aí corrigida, caso seja possível. Então, é aquilo que eu digo, você quando faz o mapeamento, e a voracidade às vezes também não está somente com os sucessores, ele está com o sucedido, porque ele está tendo tanta voracidade de ser imortal, que ele perde o prumo da sabedoria de que, peraí, eu tenho que... Você falou uma expressão bem interessante que me chamou a atenção relativamente ao uso de bens comuns. Né? E esse uso de bens comuns pode ser imóvel, sim, pode ser móvel, pode ser alguma coisa de entretenimento. Pode ser entretenimento. Como é que você agasalha isso dentro de uma empresa familiar? Não, primeiro que se agasalha isso dentro da família. Sim. Dentro da família, porque a empresa tem que ter a regra no acordo de sócios. Sim. Então é a regra de uso de bens comuns regrado. Acordo de sócio, escrito, assinado. Escrito, assinado. Do mesmo jeito a questão familiar também, né? Escrito e assinado. Tudo. É um regimento. É um regimento. É como se fosse uma empresa. Sim, mas são dois institutos, a empresa e a família. Isso. Eu escrevo aqui na família e eu escrevo aqui na empresa. Porque nem todos os familiares são sócios. Poderão ser sócios da empresa. Pode ter gente que não seja sócio, mas que tem direito a usar um bem de uso comum da família. Entendi. Então, pode ser que seja a mesma regra, mas a pessoa diz, essa regra vale para vocês que são sócios, eu não sou, eu posso usar quando eu quero.
Não, mas espera aí, no protocolo familiar está escrito que tem que ter um calendário, que tem que ter a manutenção, que tem que ter o zelo. Então, são coisas que tem que ser clarificadas, né? Isso é muito comum para quem tem fazenda, chácara, casa na praia, casa barco. É muito mais comum que você imagina. Isso aí é... E as pessoas não se dão conta de que é necessário fazer isso. Por quê? Porque esse tipo de negócio de família vai impactar onde? Na empresa. E um último questionamento. Já pegando o gancho para nossos 5 minutos finais aí. Sim, o último questionamento que eu faço, a última Mas está agradável. Nossa, vamos começar por 2 horas aqui, né? Voltando àquilo que o Dr. Otávio falou, que não se nasce grande, né? As empresas não nascem grandes, elas nascem pequenas, né? E quem é grande já foi pequeno um dia, né? E eu acho interessante uma abordagem do professor sobre como é que são os primeiros passos que se faz nessa organização para os que ainda são pequenos. Criando mecanismos de informação, de formação e transparência e coerência. Porque são os pilares. São os pilares. Transparência, coerência e verdade. Com base no quê? Nos valores. Porque o que essa marca faz? Não é só uma entrega técnica. É um legado, é um manto de valores. Porque veja, qual é a família que consegue agregar 4 filhos, advogados, bem formados, bem postados? Isso aí não transcende, essa marca, esse selo transcende a empresa. Tem mais que a empresa, tem pessoas que foram formadas com essa diretriz, desde berço. Provavelmente isso aí não é à toa que eles estão aqui conversando, todos bem, etc. E detalhes, já pensando lá na frente. Então, isso vem lá da tua formação. Não importa, às vezes você estava viajando mais ou menos, mas está aqui. Porque esse legado, ele estava na atmosfera. É verdade. então... Que belíssima Professor, mensagem. eu sempre gosto de fazer nesses minutos finais trazer para reflexão. Cada um fala uma frase, mas como nosso tempo já está acabando, pedir para o senhor fechar. Trazendo esse recado importante, quer falar alguma coisa antes? Sim, quero só falar uma coisa que a gente vai ter que, da próxima vez que o senhor vier fazer a parte 2. O maior prazer. Aqui a gente pode ficar horas muito e horas, tempo conversando sobre isso. Maravilhoso. Mas isso é muito bom, porque a gente está sendo engrandecido e passar isso para os nossos colegas, parceiros, clientes, telespectadores é muito importante. Quero agradecer profundamente. Agradeço. Convite de última hora, muito bem recebido. Ele se ajeitou, se ajustou para poder falar com a gente aqui hoje. Então não, maravilhoso. Foi um presente para a gente. Não, né? foi muito bom, muito gratificante. Para mim, cada experiência, cada família é um aprendizado. E eu, assim, pelos meus 40 e tantos anos de experiência, eu sinto quando a coisa é boa. Então aqui já está, a empatia já aconteceu. Pode ter certeza. Então foi bom conversar e tem sido e assim, isso para mim é uma causa. E quanto mais disseminar com informação, com formação, melhor. E nós queremos que você deixe seus contatos, depois nós vamos colocar isso na rede social, a gente vai fazer com certeza. Aonde se busque você. Verdade, a gente vai fazer vídeos com colaboração para postar nos mesmos Instagrams. É isso aí. E traga esse recado para quem está ouvindo a gente. O chamado collab, né? Essa palavra aí de afago, para quem está sentindo dor, para quem está precisando disso, para quem se identificou com esse tipo de eu acho que, veja, situação. Tem toda uma questão técnica por trás disso, mas o mais importante, a essência é que a pessoa tem que se permitir ser feliz. Então, e conjugar, eu falo sempre também, mais uma das minhas falas conjuguem o verbo eu me vivo. Se eu me vivo, tu te vives, ele se vive, né? E se eu me morro, tu te morres, ele se morre. Então isso é para a gente facilitar a gente conjugar o verbo eu me vivo. Então, se tiver que ter... Por que a gente não vai vamos criar mecanismos para não pular esses obstáculos que são fáceis? É só ter bom senso, é só ter vontade, é só ter o compromisso com a felicidade. É verdade. Maravilha. Muito obrigado pelas suas gentis
palavras e explanação brilhantíssima. Brilhante. Nós ficamos honrados com a tua presença. Imagina. E vamos conversar no particular depois. Nós pegamos uma consulta que já a consulta inicial foi aqui ao vivo. Sobre parcerias, sobre projetos, não é? Estou à disposição. Você sabe que o estado do Tocantins é um estado muito novo, tá aberto para tudo, né? Uma fronteira nova no país que não se tenho criou, dúvida. né? E a gente tem muito orgulho de estar por aqui, auxiliando no crescimento, levando informação, levando orientação, levando o nosso trabalho jurídico, Perfeito. né? Para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. É isso. A causa maior é essa. E estou aí à disposição para o que vocês quiserem. Show de É bola. um privilégio. Professor, muito obrigado. Um mais abraço uma vez. grande para todos. Foi um Obrigado. prazer estar com você aqui hoje. Obrigado pela paciência, Não, por ter vindo. não. Foi de Agradecer forma o Bernardo certa. também. O Bernardo também está aqui nos auxiliando. O pessoal aqui da Vanguarda e Lumos também. Muito obrigado. E para quem nos assiste, nos ouve, sigam nossas redes sociais, a Frase de Advocacia, lá no YouTube também, no Instagram, no Facebook. Estamos em todas as redes sociais. TikTok, também no LinkedIn. E é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado. Compartilhe, curta, comente, compartilhe. Curte, comente, que compartilhe. você gosta. O conhecimento que não é compartilhado não serve de nada. Não tem valia. Muito bom. Conhecimento sem partilha não tem valia. É isso aí. É Muito verdade. obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Show